Olá, querido, tudo bem contigo? Eu estava lendo a palavra de Deus e eu gostaria de meditar sobre o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Ele foi escrito por Davi e diz o seguinte, olha só: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja a palavra do Senhor em nossas vidas. O Salmo 23 é um cântico que traz em sua linguagem metafórica e poética significados profundos sobre o zelo do Senhor para com seus servos, e é um prenúncio do que Jesus, como bom pastor, veio realizar em nós. Ao mesmo tempo que temos aqui um salmo motivacional e encorajador, ele é também um convite a colocarmos nossa vida, nossa confiança, nossa devoção e fé nas mãos do Senhor, que é o nosso bom pastor e o nosso anfitrião. Creio que não haveria ninguém melhor que Davi para traduzir em palavras esta poesia tão linda. Assim sendo, o que aprendemos com este salmo? E o verso primeiro já diz tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nos conduzindo à compreensão clara de que Deus é a fonte graciosa de onde brota nossa provisão e sustento. Queridos, Deus é quem provê cuidado aos que nele confiam. No Salmo 125, verso 1, diz o seguinte, olha: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Há um motivo muito especial pelo qual Davi usa o termo pastor aqui. Ao descrever o Senhor como seu pastor, ele nos remete à sua própria experiência quando, em sua juventude, cuidava das ovelhas de seu pai Jessé, o belemita. O pastor, queridos, é aquele que guia e supre as necessidades básicas de suas ovelhas. Ele provê alimento, abrigo, as defende contra inimigos e perigos. Todavia, quando Davi ele atribui esta palavra a Deus, ele atinge seu ápice de perfeição absoluta. E esta perfeição absoluta de amor pastoral foi revelada em Jesus. Jesus é o bom pastor, o grande pastor das ovelhas. E foi ele mesmo quem disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ao chamar Deus de pastor, Davi não somente se coloca na posição de ovelha, mas nos revela o caráter zeloso de Deus e reconhece o quanto ele depende de sua presença, mesmo sendo o rei, mesmo tendo tudo. O uso do pronome possessivo meu nos transmite a profundidade de intimidade e comunhão entre Davi e o bom pastor. O pronome possessivo meu do Salmo deve estar atrelado em nossos lábios e em nossos corações todos os dias. Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, meu Rei, meu Pastor. Há uma certeza que podemos ter com relação ao bom pastor, é que ele jamais faltará com sua responsabilidade e com sua promessa. O nada faltará não tem como premissa transmitir a ideia de coisas, mas sim a garantia da própria presença do pastor aos que o temem. Seja na provação ou na bonança, na saúde ou em tempos de enfermidade, a presença do pastor é o refrigério da alma de quem se encontra em seu aprisco. O nada faltará é a necessidade relacional que preenche
todos os vazios de nossa humanidade em Cristo. Deus não é apenas o pastor de Davi. Ele é o Jeová Jiré, que provê, que supre e completa suas necessidades existenciais mais profundas. Aliás, se olharmos, os 6 versículos desse salmo nos revelam o que não nos faltará. Não nos faltará descanso, nem refrigério, nem diretrizes, nem companhia, nem consolo, nem sustento e nem contentamento vindo do alto. A alegria verdadeira que provém de Deus. Quando Davi diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, ele nos relembra, queridos, em sua metáfora, que suas ovelhas só descansavam depois de se sentirem seguras e sem temores ou com fome. Ao declarar deitar-me faz em verdes pastos, o salmista nos passa a ideia de que o pastor coloca suas ovelhas onde tem alimento. Ele leva seu rebanho para as boas pastagens e a beber em ribeiros tranquilos, porque ele sabe que elas temem as águas revoltas, assim como nós. Jesus certa vez ilustrou este cuidado do Pai em prover segurança aos seus discípulos, aos seus filhos, em Mateus capítulo 6, versículo 26, onde ele disse: olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Que nunca nos esqueçamos que Deus é a fonte de onde brota nossa provisão e o nosso sustento. Que possamos confiar e descansar nele. Partindo agora para o verso 3, o salmista declara: refrigera minha alma, restaura o meu vigor, renova as minhas forças, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Em segundo lugar, devemos reconhecer que a origem da força que nos traz vida e nos coloca em movimento vem do próprio Deus, e não de nossas habilidades propriamente ditas. O que nos trouxe até aqui, queridos, até esse momento, foi o Senhor. Este é um ponto que precisamos ter em mente e nunca nos apartarmos dele. Algumas pessoas acreditam que sua força vem da família. Outras, por sua vez, acreditam que vem do dinheiro, e outras ainda dizem que são fortes por causa de sua personalidade ou de seu temperamento. No entanto, a palavra nos declara que todas essas motivações são limitadas em comparação ao refrigério, à restauração e ao renovo que Deus tem para nós. Refrigério, restauração e renovo são sinônimos da paz de quem desfruta da comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa paz. E aqui vale uma pergunta: de onde temos tirado forças quando tudo ao nosso redor está desabando? Não somos chamados, queridos, de ovelhas à toa. A ovelha é um animal frágil, é um animal limitado e totalmente dependente do pastor para receber provisão, para receber direção, proteção. O profeta Isaías, ele nos mostra que a disposição humana ela tem limites, mas a origem da verdadeira força que vem de Deus é ilimitada, milagrosa e move o mundo espiritual. Em Isaías capítulo 40, dos versos 29 a 31 diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em um mundo de injustiça, os que confiam e são fortalecidos pelo Senhor são guiados
nas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe por quê? Porque o Senhor é a nossa justiça. Ele é o nosso Jeová Sidkenu. Em Provérbios capítulo 3, no versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É a força, queridos, que vem de Deus, que nos ajuda a não desistir nos dias maus e a alcançar perfeição que vem do alto. Em terceiro lugar, quando cremos que Deus é o nosso provedor, aquele que nos fortalece, desfrutar de sua segurança se torna uma experiência real e natural da fé que depositamos nele. Vejamos os versos que se seguem do Salmo. Olha o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O mundo em que vivemos nos banqueteia com dias de insegurança em diferentes áreas da vida. Somos afligidos com medo, o medo da violência, afligidos com medo das doenças, de perder o emprego, de perder a estabilidade. Temos medo da rejeição, medo de perder as pessoas que amamos. O medo é o instrumento que o diabo usa para nos tornar inertes. O medo que desencadeia insegurança e desequilibra o emocional adoece muitas pessoas. Contudo, não é isso que Deus tem para nós. Deus aqui se revela como aquele que traz segurança aos seus filhos. Quando o rei Davi declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, ele está dizendo: o Deus que servimos nos protege e é a nossa segurança, independente das circunstâncias que vivemos. Ele é o nosso Senhor dos exércitos. No hebraico, nosso Jeová Sabaoth. Em Zacarias capítulo 1, verso 3, declara: portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Quem anda com o Senhor dos exércitos não fica desassistido, pelo contrário, experimenta a doce presença do Senhor, porque Ele é o nosso Deus presente, sempre presente. E é por isso que o salmista pode afirmar: porque tu estás comigo. Isso demonstra a fidelidade do nosso bom pastor. Com relação à vara e o cajado citados aqui, ambos eram instrumentos usados pelo pastor para a proteção das ovelhas. A vara, em hebraico, shabbat, era um pedaço de pau curto, porém muito resistente. Um instrumento de defesa usado pelos pastores de ovelhas para afugentar os predadores. E a vara nas Escrituras simboliza a força, o poder e a autoridade que provém de Deus. O cajado, por sua vez aqui, era um instrumento usado para resgatar e içar as ovelhas que, quando elas caíam em qualquer tipo de buraco ou armadilha, ou se encontravam feridas. Como instrumento de misericórdia, o cajado fala de proteção e é indicado para dar direção. Assim sendo, o Senhor é aquele que cura a alma ferida e admoesta com amor. Ele é o nosso Jeová Rafá, o Deus que nos cura, o Deus que sara. Nos dois últimos versos do Salmo, Davi apresenta Deus como nosso anfitrião fiel, aquele que nos recebe em sua casa, e isso transmite paz. Vejamos, olha só o que diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Em quarto lugar, quem descansa em Deus desfruta da paz que excede todo entendimento. Jesus Cristo é a nossa maior fonte de paz, queridos. Em João capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que nenhum deserto
é para sempre. Os vales que trilhamos são passageiros. O Senhor é a nossa vitória, é Ele quem nos reveste de poder e autoridade para permanecermos de pé e vencermos as astutas ciladas do inimigo. Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso Jeová Nissi. Aliás, vemos que após o vale da sombra e da morte, o bom pastor ele prepara um banquete para o seu convidado. E a palavra mesa contido aqui é sinônimo de festa, nos lembrando que não existe nada mais precioso e providencial que sentar à mesa com Jesus para desfrutar de refrigério e paz. O anfitrião que convida e hospeda seu amigo não o trata como um convidado qualquer, mas o trata como filho. Foi por isso que Jesus também declarou em João capítulo 10, dos versos 26 a 29. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amado irmão, Deus cuida de nós nos mais mínimos detalhes, para que possamos experimentar da paz que Jesus conquistou na cruz do Calvário de uma vez por todas. Por assim dizer, o Salmo 23 é muito mais que uma bela poesia que acalenta o coração e a alma. Ele é um instrumento vívido na mão de Deus para fortalecer a nossa fé. Quando Davi diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo ou azeite eram usados para tratar os ferimentos das ovelhas e usado para honrar alguém ao recebê-lo em sua casa, ungindo-lhe a cabeça. O cálice transbordando aqui simboliza a vida abundante que Jesus, o bom pastor, nos concede. Deus é quem nos santifica e quem nos fortalece em santidade. Ele é o nosso Senhor, o nosso Jeová Makadesh. Através de Cristo somos consagrados em abundância, sarados, redimidos e santificados. O último verso, o verso 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E isso nos conduz a 3 verdades que quero concluir com elas. A primeira, o poder salvífico de Deus por meio de Jesus é o que nos abençoa. O Senhor é o nosso El Shaddai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Em qualquer situação, queridos, podemos contar com a bondade do Pai e confiar que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Em segundo lugar, o poder salvífico de Deus nos dá segurança por longos dias. E finalmente, o poder salvífico de Deus nos conduz à eternidade. Sendo assim, podemos com certeza declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará unção, não me faltará alegria, não me faltará alimento, não me faltará paz, não me faltará provisão, saúde espiritual e física. Sabe por quê? Pois havendo doença não me faltará salvação, havendo luta não me faltará força, havendo dificuldades não me faltará sabedoria. Aqui fechamos a mais uma meditação. O meu anseio é que Deus te abençoe poderosamente, sempre. Um grande abraço e até o próximo.